Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Desculpe, eu pulei a página errada. O final termina aqui mesmo. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, porque eu passei a página e estava dobrada aqui e concluí com outra coisa, mas a conclusão é esta aqui. O verso 20, verso de 1 a 20, Apocalipse, capítulo número 1, introdução a todo o livro. Deus aplique
esta palavra em nossas vidas. Eu não digo Deus abençoe sua palavra, que ela já é abençoada. Quem sou eu, né, para orar para abençoar a palavra de Deus? Ela já é santa, pura e abençoada. Eu estou aqui para transmitir com todo o temor, respeito e reverência, com medo de errar e sair do que está escrito, porque esse próprio livro deixa um alerta muito especial. Não se pode aumentar nada, não se pode diminuir nada. É pena de maldição para os que acrescentam, bem como para com os que diminuem, com consequência eterna. Está lá no último capítulo, versos 18 e 19. Pois bem, Apocalipse é uma revelação vinda de Deus, a última do cânon da Escritura. É quando diz o cânon, está falando sobre a lista de livros inspirados reconhecidamente, que faz parte exatamente da coletânea de toda a Bíblia, dos seus 66 livros. João, o último dos apóstolos em cena, escrevendo aqui o último livro da Bíblia. Esse foi um dos apóstolos que foi muito conhecido. Ele era conhecido como apóstolo do amor. Foi pastor na igreja de Éfeso. Eis a razão pela qual Jesus, a escrever lá, quando começa na carta à igreja de Éfeso, faz uma cobrança específica num item que estava faltando na igreja, que era imprescindível, que era o primeiro amor. Vocês fracassaram ali, é mesmo que ele dizer, vocês tiveram o conhecimento nobre dessa matéria, vocês tiveram a minha experiência quando estava aí na Terra, ficou o apóstolo do amor vivenciando entre vocês a realidade e deixando exatamente isso bem claro para toda a humanidade. Vocês fracassaram no primeiro amor. Bem, quando a igreja é instruída acerca de uma área, vem as cobranças. É privilégio a gente ter o conhecimento da palavra. Isso também traz responsabilidades. Quanto mais nós conhecemos, mais responsabilidade teremos e responder a Deus à altura daquilo que Ele espera de nós. Na realidade, na Bíblia nós temos o ideal de Deus para a humanidade. Quando Deus criou esse mundo, Ele tinha um plano para com todos os seres humanos. E ao entrar o pecado do mundo, esse plano foi corrompido. E ao vir Jesus, ele nos traz a posição que foi perdida. Note que Adão tinha comunhão com Deus lá no Éden, não tinha? Ele conversava com Deus nas tardinhas, já pensou? Muita gente gosta de sair fazendo caminhada aqui, hora de tarde, né? De tarde, caminhar de tarde, porque é um horário bom, né? Um horário bom, e tem a claridade do sol, nem quente, nem frio, né? Então, já pensou, Adão naquele momento conversava com Deus pessoalmente, que privilégio que ele perdeu, como foi grande a perda que ele teve. Mas Jesus veio para nos trazer de volta essa comunhão. E o bom é que essa comunhão você poderá ter em tempo de reclusão, em tempo de quarentena, mesmo quando as programações da igreja não estão acontecendo normal em coletividade, mas pode estar acontecendo a comunhão com o Senhor. O próprio João aqui exaltou, na primeira carta ele disse, eu vos escrevi essas coisas para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, nele temos a vida eterna e reatamos aquela comunhão que foi perdida lá no jardim do Éden. Aqui nós temos a identificação da pessoa importante, Jesus, e foi de uma forma tão assim chocante que João caiu, né? João caiu. João não só caiu, mas desmaiou mesmo, ele caiu como morto, né? Como morto. Mas Jesus o ergueu. Ele viu o perfil de Jesus, aquele com cabelos brancos, os trajes externos, né? A roupa
veste talar, uma veste que é por cima da roupa, roupão, que descia, mas de uma certa forma dava para ver os pés ainda, e os pés, aí aqui era bonito, os pés de Jesus bonito, né? Tem pé feio, não tem? Mas o pé de Jesus era bonito, como um latão reluzente, que um sapato bonito, né? Tenta engraxar o sapato, sai, faz questão de passar no claro para ver reluzir. Não tem problema mais que na realidade não chega nem perto dos pés de Jesus, que é um latão reluzente. Um latão reluzente é um espelho. Pronto. Aqui. É. Um latão reluzente, ele fica com um espelho assim, ó. Quando as mulheres antigamente, mulher sempre teve espelho, viu? Sempre teve espelho, nunca faltou espelho para mulher, não. Elas faziam com o bronze. Os homens faziam espelho para as mulheres com bronze. Polia, até ver o rosto perfeitamente, né? Então era o espelho de antigamente. Lembro que lá no deserto, quando foi confeccionado o tabernáculo, foi de quê? Foi do bronze que as pessoas tinham, né? Então, foi pedido, então trouxeram em Ruma, era espelho rojão, né? E aí foi confeccionado para o tabernáculo. Jesus, é verdade. Jesus tinha os pés reluzentes, vestes talares, um cinto, né? Alguém se vangloria com um cinto de uma marca boa, né? Eu gosto de cinto resistente, né? Mas alguém se gloria, porque lembra aqueles pessoas colocam até uma fivela bem destacante para chamar a atenção. Mas eu quero dizer com isso, né? Se chama a atenção um cinto bonito, imagina o cinto de ouro de Jesus, né? Essa cinta ela vinha por fora assim, não era uma pecinha, não, era muito ouro assim, era larga, né? A cinta de ouro, né? Já pensou, né? Uma cinta de ouro, né? Isso era algo muito esplendoroso, né? E ainda mais os seus olhos, como chamas de fogo. Eu estou aqui diante de uma lâmpada muito especial, apropriada para a gravação. Eis a razão que eu tomo muita água, é porque a claridade ela traz um aquecimento também, que faz a gente ter sede, né? Mas eu acho que muita gente ficou com sede diante de Jesus. Ficou aquela luz, os olhos como chama de fogo, chama de fogo. Pedro foi um que teve essa experiência. Ele estava, lembra que ele traiu Jesus? Ele estava lá fora, na beira de uma fogueira, quando traiu Jesus, e Jesus lá dentro olha para Pedro lá fora. A multidão na porta e lá fora, mas ele conseguiu colocar os olhos dentro dos olhos de Pedro lá fora. E Pedro olhou assim, diz a Bíblia que ele se desmanchou em lágrimas. Saiu chorando amargamente. Mas tá bom, tá ótimo, né? Saiu chorando. Ah, sim, tá certo, né? Não fico galego demais, né? Então, Jesus botou os olhos dentro dos olhos de Pedro, assim, olhando para ele. E ele chorou amargamente. Bastou um olhar. Bastou um olhar. Ele olhar assim. Pedro, eu disse. Pedro disse que você ia me negar 3 vezes. Foi quando ele fez isso. Bastou ele olhar para Pedro entender a desgraça que fez. Mas se cumpriu a palavra de Jesus, né? Se cumpriu a palavra de Jesus. Então, tem um hino, né? Nossos hinos que diz: Ele salva o pecador, aleluia. Salva até por meio de um olhar. É o 199 que a gente cantou na primeira live a transmitir a programação da primeira live. 198, né? Aleluia. Portanto, Jesus aqui, nesse estado glorioso, com espada saindo da sua boca. Gente, é a palavra de Jesus, né? A palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenção do coração. O ser interior é exposto por Jesus mediante a palavra dele. Pois bem, Jesus deixava sair da sua boca assim essa espada
reluzente, essa espada reluzente. João, então, viu essa cena. O que aconteceu? Quando vi, caí a seus pés como morto. Caiu aos pés de Jesus. Estava no lugar certo. Então ele o ergueu, disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Sabe o quê? Tenho as chaves. Tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem. Não vai morrer ninguém sem ele usar a chave. Não vai ninguém para o céu sem ele usar essa chave. Bem, você já tem certeza para onde vai quando partir dessa vida. O Apocalipse começa com esse cenário, porque vai entrar em campos tenebrosos, vai entrar em lugar difícil. Eu queria desafiar você essa semana a ler o livro do Apocalipse. Você vai ver séries de 7 no livro. Vai ver 4 cavaleiros. Você vai ver cenas mudando rapidamente de uma para outra. Você vai ver atrocidades, tragédias acontecendo no mundo. E eu queria dizer o seguinte: julgamento de Deus para com o mundo ímpio. É um tempo futuro, não agora. Não precisa ter medo agora, não é para agora. Mas se Jesus Cristo voltar, esse mundo vai continuar e vai começar um novo estágio na história mundial. Entrará um tempo que é um período de 7 anos esperado pela profecia bíblica que vai acontecer na Terra, chamado de tempo da tribulação. E no tempo da tribulação vai ter o tempo da grande tribulação, que é a metade desse tempo. E nessa metade do tempo a Terra vai experimentar coisa muito pior do que o Covid-19, muito pior do que a peste negra, muito pior do que a gripe espanhola, muito pior do que cólera, muito pior do que a Primeira Guerra Mundial, muito pior do que a Segunda Guerra Mundial, muito pior do que o tempo do dilúvio universal. Jesus disse em Mateus capítulo 24 que nesse tempo haverá, verso 15, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve nem haverá jamais. Mas note uma coisa, eu quero consolar você com isso aqui. A página 1, o capítulo 1, a página 2, começa falando sobre as igrejas descritas no capítulo 1. E na página 3, vai para o capítulo 4 e 5. Aqui a igreja desaparece. Porque ele vem buscar os seus. Ele vem buscar a sua igreja antes desse tempo. Em Filadélfia foi dito, 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, não na hora, mas da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. Esta é a advertência que é dada em Apocalipse 3:10 e a promessa de que Jesus vem buscar os seus, a sua igreja, antes da grande tribulação. Nós não estamos esperando o anticristo, nós não estamos esperando as tragédias mundiais, nós aguardamos a glória de Cristo, a transformação, o arrebatamento e o estado eterno com Ele a partir desse momento. Portanto, se você hoje não é um crente ainda, salvo por Cristo, confiando na obra do Calvário, pensa no perfil de Jesus. Não é qualquer pessoa. Pensa no que ele disse que vai acontecer. Não falhará. Passa o céu, passa a terra, mas a sua palavra permanece eternamente. Pensa sobre o seu estado espiritual e o seu estado é depende para onde você vai, depende de como você está hoje. Tens o perdão dos pecados, já recebeu Jesus
Ó Deus, em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmã Nicele, vamos um canto nesse momento, antes que eu venha fazer a oração de encerramento. Aí,